De início, senador José Medeiros, expresso meu apreço e reconhecimento do importante papel desempenhado pela Operação Lava Jato na elucidação de crimes e no desmantelamento de organizações criminosas. O combate à corrupção, senhor presidente, deve ser desenvolvido de forma permanente. Essa é uma luta que não admite recuos. Tenho críticas pontuais, já as desfilei desta tribuna, e se direcionam, senhor presidente e senhores senadores, apenas aos métodos utilizados por setores minoritários dos órgãos de persecução penal. Fatos gravíssimos envolvendo alguns membros do Ministério Público Federal vieram à tona nos últimos dias, expondo procedimentos criminosos que foram utilizados para obter premiadas delações. A ambição desenfreada pela dinheirama dos irmãos Batista estimulou o ex-procurador da República, Marcelo Miller, mas também Eduardo Perella, Anselmo Cordeiro Lopes, a ultrapassar os limites de suas funções para ajudar criminosos a escamotear provas e obter prêmios generosos com o beneplácito do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Procurador-Geral sustentou o sigilo das gravações de Joesley Batista até quinta-feira passada, tentando de todas as formas impedir que fossem divulgadas exatamente porque sabia da gravidade do seu teor. Na entrevista que concedeu ao jornalista Roberto Dávila, o Procurador-Geral da República garantiu que seu braço direito, Marcelo Miller, que ainda tentava proteger, não teria trabalhado um minuto sequer na colaboração premiada de Joesley Batista. Essa curriola, senhor presidente, e o Brasil acompanhou pelo noticiário do dia a dia e até pelos debates dessa casa, essa curriola fez e desfez neste país. Agora, está claro o motivo que levou Rodrigo Janot a defender com unhas, dentes e mídia perante o Supremo Tribunal Federal o acordo de delação premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Joesley Batista e executivos da JBS. Em face dos valores envolvidos e os benefícios que foram concedidos pela Procuradoria-Geral da República a vários delatores, já se fala, agora sim, na existência de propina disfarçada de delação. Também, senhor presidente, é possível entender porque essa turma deseja afastar a Polícia Federal, órgão de investigação por excelência, dos acordos de colaboração premiada, mesmo expressamente autorizado por lei. Vários acontecimentos demonstram que o chefe do Ministério Público promoveu, estimulou, acobertou vazamentos de dados mantidos sob segredo de justiça. Eduardo Perella, entre outras tarefas menos dignas, era escalado para os vazamentos que Janot apontava publicamente como gravíssimos e criminosos, mas jamais apurou. Aliás, acabou repetindo nas últimas 48 horas com o próprio Supremo Tribunal Federal. Anselmo Cordeiro Lopes era o agente das perseguições pessoais e atuava no dia a dia para forçar as delações. Este senhor, senhor presidente, para perseguir, foi lotado em Alagoas,
E no período que antecedeu a minha candidatura para a presidência do Senado, ainda no mês de janeiro, com o Supremo em recesso, ele entrou com 3 pedidos de investigação contra mim. Marcelo Miller, é importante lembrar, foi também responsável pelos acordos de delação de Nestor Severo, Delcídio Amaral e Sérgio Machado. Na gravação que o levou à prisão, o ex-senador Delcídio Amaral revelava, pelo menos em 3 oportunidades, sua preocupação em saber por que Fernando Baiano havia feito a delação negociada ponto a ponto por Nestor Severo. Ele faz essa pergunta inocentemente em 3 oportunidades, as gravações revelaram. Curiosamente, a desleal técnica de gravar conversas clandestinas, sem autorização judicial, forçando o interlocutor a se incriminar, foi utilizada nas delações de Nestor Severo, Delcídio Amaral, Sérgio Machado e Joesley Batista. Também, senhores senadores, senhor presidente, curiosamente, nos 4 casos dadivosos, benefícios foram concedidos pelo Ministério Público Federal aos delatores, com o patrocínio da advogada Fernanda Tortima, muito ligada a Marcelo Miller, por meio de quem suspeita-se tenha recebido, e também através da empresa de advocacia que integrava, altos valores. Benefícios generosos e até impunidade internacional foram distribuídos a criminosos por esse grupo, que operava em nome do Estado, na prática contra o Estado. No acordo firmado com Sérgio Machado, senhor presidente e senhores senadores, existe cláusula que veda a cessão a outros países de provas que incriminem, além dele, os seus 3 filhos, que também delataram. A Folha de São Paulo denunciou no dia 5 deste mês de setembro que Marcelo Miller ameaçava aos delatores, dizendo que eles jamais sairiam da cadeia se não colaborassem com as investigações. Vale lembrar, senhor presidente e senhores senadores, que nos meses de fevereiro e março de 2016, houve uso ilegal de escutas por Sérgio Machado, já em tratativas de colaboração, orientado pela Procuradoria-Geral da República. A cláusula de sigilo dos áudios fornecidos foi violada, e os diálogos vazados e divulgados com estardalhaços em noticiários nacionais de televisão, blogs, jornais, revistas de grande circulação, por várias edições seguidas, a partir de 26 de maio de 2016, sendo que o segredo apenas foi revogado no dia 14 de junho de 2016. A intenção era a mesma: pressionar o saudoso ministro Teori Zavascki a determinar a prisão de 2 senadores e um ex-presidente da República, maldosamente requerida por Rodrigo Janot em 23 de maio de 2016, com base, senhor presidente, nos mesmos áudios vazados para a mídia e divulgados com ênfase de que haviam coisas gravíssimas contra Renan. Fecha aspas. Mais do que isso, naquela época não era o Renan, era a exposição do próprio poder legislativo que eu representava como seu presidente. Depois desse carnaval, senhor presidente, e desgaste da imagem e reputação de várias pessoas, o Procurador-Geral da República, com a cara mais lisa, não há outra expressão, me desculpem, pediu ontem o arquivamento do inquérito instaurado em fevereiro deste ano. Hoje, sabe-se, não tinha qualquer isenção para investigar esses fatos. Está claro que Rodrigo Janot foi desmascarado. Com suas atitudes, revogou por conta própria regras processuais,
protegeu bandidos, expôs o Supremo Tribunal Federal e fabricou, senhor presidente e senhores senadores, uma verdadeira anarquia institucional no Brasil. Chegou ao ponto de colocar em dúvida a lisura dos magistrados da Corte Suprema, na entrevista coletiva que convocou para dizer que a Procuradoria-Geral da República havia recebido gravação em 31 de agosto passado, com conteúdo gravíssimo, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal. Essa declaração irresponsável gerou expectativa no país inteiro. Quem seriam os ministros do Supremo Tribunal Federal enrolados nas falcatruas de Joesley Batista? Ocorre, senhor presidente e senhores senadores, que as fitas não tinham nenhuma referência de ministros envolvidos em atividades criminosas. Mais uma vez, Rodrigo Janot, que conhecia o teor da gravação e fomentou a desconfiança da opinião pública em relação ao Supremo Tribunal Federal, ludibriou a boa-fé da nação. Carlos Andreasa escreveu em prestigiado matutino, hoje, que Janot insiste em agir como a Procuradoria-Geral da República fosse acabar ao fim do seu mandato, típico de indivíduo cuja ascensão tem como escada o rebaixamento da instituição que representa. Fecha aspas. Perdeu-se, senhor presidente, já disse aqui várias vezes, perdeu-se na política. Janot perdeu-se na política, a começar quando designou, senhores senadores, procuradores rejeitados pelo Senado Federal para integrar a força-tarefa da Lava Jato e promover uma espécie de vingança corporativa e atingir as instituições. O Senado rejeitou, na sua missão constitucional, 3 nomes, 3 procuradores do Ministério Público Federal para exercer cargo no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu disse isso desde o momento que aconteceu em quase todas as entrevistas públicas que fiz. Eu não vi, senador João Alberto, uma nota sobre este fato em nenhum jornal. Em nenhum jornal. E foi exatamente ali onde começou a perdição, hoje clara e explícita, de Rodrigo Janot. Indignado, senhor presidente, indignado. Sou uma das vítimas preferenciais de Rodrigo Janot, que promoveu inquéritos sem base fática e jurídica mínima, apenas para promover o desgaste da minha imagem pública, tentando influenciar noticiários e julgamentos. Ora, senhor presidente, qual a ideia que alguns têm de mim, sobretudo quem não me conhece? Até mesmo setores dos meios de comunicação e tribunais podem ser contaminados com certas divulgações. É preciso, senhor presidente, lembrar, e daqui a pouquinho encerro, que a justiça criminal julga pessoas. Por isso, a estratégia de minar a imagem de investigados, como já advertia Antoine Garrapon, tanto quanto o cidadão comum, os magistrados podem ser, já vou encerrar, influenciados pelo noticiário impreciso e maldoso. Rodrigo Janot assinala o jornalista Reinaldo Azevedo, inventou até a denúncia preventiva, uma heresia jurídica que consiste em acusar alguém de um crime que ainda não cometeu, com o objetivo e o apoio da imprensa de impedir que o cometa. Assim, senhor presidente e senhores senadores, seguindo a lógica, Janot celebrou com o ex-presidente da Transpetro um acordo concedendo impunidade até por crimes que o delator viesse a praticar. Discute-se a validade das provas produzidas nesse cenário grotesco. Ora, senhor presidente, a primeira coisa a fazer seria reincidir imediatamente os acordos de delação premiada com esses delatores mentirosos e levá-los todos, um a um, Nestor Severo,
Delcídio Amaral, Sérgio Machado, à prisão, para onde levou os últimos que fizeram delação. As provas ilícitas, por sua vez, não são... as provas ilícitas, senhor presidente, isso é muito importante, por sua vez, são nulas por disposição expressa da Constituição. No entanto, as provas licitamente obtidas devem permanecer válidas e produzir a eficácia desejada. Eu não estou aqui, e é bom que se diga, contra o combate à corrupção. Eu sempre defendi o combate à corrupção. Eu não estou aqui minimizando o papel do Ministério Público. Eu ajudei a tirar o Ministério Público do papel e a dar poder institucional, mas, senhores senadores, a garantir a autonomia, a criar o Conselho de Fiscalização e a aparelhar o Brasil institucionalmente, modestamente eu ajudei, com todas as leis que permitem hoje o combate à corrupção. Todas as leis. Nós temos Moro porque nós temos leis que possibilitam ter Moro. Se houver excesso, e quando houve excesso eu vim aqui e denunciei, cobra-se uma lei para punir os excessos. Mas o Moro não pode deixar de ser Moro porque o parlamento desaparelhou o combate à corrupção no país. Não. O Brasil talvez, senhor presidente, e disso devemos nos orgulhar, seja o país que mais avançou no aparelhamento institucional para o combate à corrupção. Nesse contexto, eu sou levado a falar um pouco desse personagem, Sérgio Machado, que montou um projeto de poder em causa própria, pautado por extorsões e solicitações de recursos ilícitos, para se livrar, senhor presidente, de longas condenações. E está explicada agora tanta generosidade com a qual cooptou setores do Ministério Público. Exigia propina de empresas privadas para enriquecer ilicitamente, e a sua família, porque seus 3 filhos também fizeram delação, e extorquia dinheiro em forma de doação eleitoral para atender interesses seus, exclusivamente seus. Não por acaso, senhor presidente, Expedito Machado afirmou que seu pai, Sérgio Machado, tinha como grande sonho governar o Ceará, razão pela qual passou a pedir propinas a um grupo de fornecedores da Transpetro. Por isso mesmo, não apresentou provas e não corrobora o que afirma, correndo o risco de ter rescindido os benefícios obtidos. Como essa, há inúmeras delações, não são todas, diga-se, em favor da Lava Jato e de qualquer investigação, há inúmeras delações padecendo de vício de origem. Essas situações, por si sós, justificam a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que não pode incidir nos mesmos pecados, nem agir com o propósito de revanche, como Janot agira. O advogado Guilherme Magaldi, que honrou o Ministério Público Federal, adverte lucidamente que não se castiga mais o corpo do acusado, mas a sua alma, a circunstância de colocar o investigado diante do dilema de sacrificar seus direitos e garantias constitucionais ou confessar e delatar para obter uma pena mais leve, afeta a espontaneidade da delação. Creio, senhor presidente, no Estado democrático de direito, que tem suas raízes na garantia das liberdades civis e do respeito aos direitos humanos. Creio nas instituições democráticas e, sobretudo, acredito nos bons propósitos da esmagadora maioria dos agentes públicos e do próprio Ministério Público. Como deputado constituinte, trabalhei pela ampliação e fortalecimento das irrevogáveis prerrogativas do Ministério Público, dotando-o dos instrumentos necessários para bem exercer a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis. Certamente por isso me revolte ao perceber o uso político da instituição,
promovendo a desinformação e vazamentos jamais investigados de processos sob segredo de justiça. Meus aplausos, senhor presidente, se destinam ao exercício dos meios investigativos, nos limites da lei, e minhas críticas se dirigem a alguns métodos e atitudes ilegais de setores do Ministério Público Federal. Hélio Gaspari recorda que Teori Zavascki tinha por hábito fazer pequenas anotações e algumas delas revelavam sua insatisfação com atitudes pouco sóbrias do Procurador-Geral da República. O país passa por tempos difíceis. Além da forte crise econômica, existe uma tensão institucional alimentada pelo Procurador-Geral da República. Agora que suas lambanças vieram à tona, ele tenta desviar o foco, disparando denúncias em série, investigações precárias, em massa e sem prova, terminam, senhor presidente, por acarretar prejuízo sem precedentes à representação popular. É evidente que isso não faz bem à jovem democracia brasileira, que precisa ser regada, como já disseram, todos os dias. Confio sinceramente que o Supremo Tribunal Federal saberá separar o joio do trigo e não se curvará a denúncias vazias de conteúdo e apressadas. A Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o acordo de premiada delação celebrado com a JBS certamente será instrumento útil à elucidação das suspeitas que pairam sobre desvirtuamento do Instituto de Colaboração Premiada em proveito de interesses pessoais, financeiros e políticos. Finalmente, senhor presidente e senhores senadores, estou convicto que, para combater os excessos, o Congresso Nacional deve instaurar com total responsabilidade uma comissão parlamentar de inquérito para eliminar os supersalários nos 3 poderes e em todas as esferas do governo federal. A eminente ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, adotou postura elogiosa e coerente com sua trajetória, determinando a publicação dos subsídios pagos a todos os magistrados brasileiros. Isso é um passo importante, mas é importante apenas com relação a um poder para corrigir desvios, dar transparência aos pagamentos do poder público e colaborar para domar essa grave distorção que acaba punindo, por via oblíqua, os servidores públicos mais humildes do Brasil. O Congresso Nacional, senhor presidente, e a presença de Vossa Excelência neste momento, aí nesta cadeira como presidente do Senado e do Congresso Nacional, não deixará de exercer suas prerrogativas constitucionais, não se ajoelhará como pretenderam diante das ameaças e não admitirá, sob nenhuma condição, ataques à democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez, pela deferência que Vossa Excelência me tem.